Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Anjos são únicos e individuais. Se Deus não faz dois flocos de neves iguais e cada ser humano tem uma íris e impressão digital diferentes, por que achamos então que Deus tem uma grande fábrica que os anjos saem todos como linha de montagem? Há uma incrível história na Bíblia. O profeta Eliseu era uma espécie de arma secreta do rei de Israel. Toda vez que o rei da Síria queria lançar um grande ataque a Israel, ele iria emboscá-los. Ele enviava seus espiões para descobrirem para onde o rei de Israel viajaria e depois montaria emboscadas para surpreendê-lo. Mas a cada tentativa de ataque surpresa, parece que o rei de Israel descobria com antecedência. O rei da Síria ficou tão frustrado que disse aos servos: "Um de vocês deve ser um espião. De que outra forma o rei de Israel consegue sempre saber quais são os meus planos?" E um dos servos, rei da Síria, disse: "Não, meu rei, nenhum de nós é espião. O problema é o profeta Eliseu, de Israel. Ele sabe o que o senhor pensa no seu quarto." Isso é de deixar qualquer rei nervoso. Bem, nós temos que acabar com isso. Onde ele está? Ele está em uma pequena cidade chamada Dotã. Aliás, é a mesma cidade onde José foi procurar seus irmãos. Significa 2 poços. Muito bem. Então, o rei da Síria diz: "Vamos reunir o exército." E enviou um grande exército. E durante a noite cercaram esta pequena aldeia de Dotã, onde Eliseu estava com algumas pessoas e o seu servo. De manhã cedo, seu servo acorda para ir ao poço pegar água, olha por cima dos pequenos muros de Dotã, que não eram muito altos, e ele vê o brilho das armaduras, ouve o bufar dos cavalos e vê aquela cena impressionante. Estamos cercados pelo exército sírio. Em pânico, ele corre, sacode Eliseu e diz: "Mestre, o que vamos fazer?" Mas Eliseu não parece preocupado. Ele se levanta, caminha até a porta, sai para as muralhas da cidade e faz uma oração. 2 Reis 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bem, este exército era ainda mais impressionante. Você já ouviu a expressão carros de fogo? Quando Eliseu viu Elias sendo levado aos céus, ele viu o seu primeiro vislumbre dessas carruagens e cavalos de fogo, que são espíritos ministradores de Deus. E não, eu não acredito que Deus cavalgue cavalos lá no céu. Esta é uma terminologia bíblica para falar algo sobre... Veja, a Bíblia diz que Eliseu foi arrebatado em carros e cavalos de fogo, mas o que ele estava vendo era algo espiritual. Portanto, o que ele viu, na verdade, foram anjos. Anjos de Deus haviam sido enviados para protegê-los. Hoje falaremos sobre o misterioso mundo dos anjos. Há muitos mal-entendidos sobre anjos. É por isso que estamos falando sobre isso hoje. Normalmente, anjos são retratados como bebezinhos gordos, entediados, voando nas nuvens. Mas, na maioria das vezes, se você digitar anjos na internet e olhar as fotos, também são retratados como se fossem deusas gregas. Afinal, anjos são homens, mulheres ou bebês? Normalmente, quando anjos aparecem na Bíblia, eles aparecem como sendo homens. Durante a ascensão de Jesus, os anjos são retratados como 2 homens vestidos de branco. A mesma coisa no sepulcro de Jesus. E também, quando os anjos vieram para julgar Sodoma, são identificados como homens. Há uma visão em Zacarias onde ele diz: "Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu." Mas essa é uma visão apocalíptica. Nunca diz que são anjos. Se trata de uma visão. Quando aparecem, aparecem como homens. Mas não leve isso longe demais. Porque anjos não têm sexo como nós. Jesus deixou bem claro em Marcos 12, 25: "Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém serão como os anjos do céu. Anjos não procriam como seres humanos." As pessoas costumam ler em Gênesis 6: "E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas que escolheram."
Talvez você já tenha visto que algumas Bíblias traduzem isso como anjos caídos que se casaram com humanos e tiveram bebês gigantes. Essa é uma das coisas mais estúpidas que já ouvi. Anjos simplesmente não procriam com humanos. Jesus deixou isso muito claro. Esse versículo, os filhos de Deus, se refere aos filhos de Sete. Adão e Eva eram fiéis. Eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifício no jardim, às portas do Éden. E do outro lado você tinha Caim, que se afastou de Deus. Então eram dois grupos. A linhagem de Caim não era chamada de filhos de Deus, mas filho dos homens. Como ser um filho de Deus? Veja que tipo de amor o Pai concedeu sobre nós, que fôssemos chamados filhos de Deus. Quando cremos, somos adotados. Jesus disse, ou melhor, o Pai disse quando Jesus foi batizado, esse é o meu Filho amado. Quando aceitamos Cristo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. O que aconteceu então é que os filhos de Sete começaram a se casar com as filhas de Caim, e a maldade neste mundo espalhou-se muito por causa dos casamentos mistos. Não tinha nada a ver com anjos se casando com pessoas. Eles não têm sexo. Anjos não procriam com humanos. Anjos são criados. São feitos por Deus. Eles são criaturas únicas. Lúcifer pode ter sido um dos primeiros anjos criados. Normalmente, encontramos 3 termos utilizados no Novo Testamento para anjos. O primeiro é ângelos, que significa mensageiro. Já em hebraico, você tem malach. Era assim que os judeus pronunciavam. Há também o serafim. Seraf é singular, 1. Serafim, 2. Querube 1, querubim 2. São espíritos ministradores. Os serafins são aqueles que queimam. Já os malach são como se fossem representantes, pessoas de autoridade, também traduzida como mensageiros. Então, parece haver diferentes níveis de anjos, diferentes classificações de anjos. Eles são como servos ministros de Deus. E, a propósito, a palavra querubim significa mais precisamente ministro. Hebreus 1, versículo 14. Aqui está falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, veja, Deus tem o seu exército de anjos que cuidam de nós. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Anjos são espíritos ministradores. A Bíblia também chama Deus de o Senhor dos exércitos. Isto significa o Senhor dos anjos. Há um lugar onde Deus é chamado de o Senhor do Sabaoth. Não quer dizer sábado, é uma palavra diferente. Significa Senhor dos exércitos, um exército de anjos. Lemos em Daniel 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Porque ao redor da morada de Deus há nuvens de anjos. Quando Jesus voltar, ele voltará como foi. E como é que ele foi? Jesus foi levado por uma nuvem, não de água, mas de seres santos e brilhantes, seres ardentes, brilhantes, anjos. E quando ele voltar novamente, voltará com todos eles, circundado por uma nuvem de anjos. Ao olharmos o espaço com o telescópio, vemos certas coisas que parecem nuvens. São figuras meio turvas, meio embaçadas, mas ao chegarmos mais perto, vemos que são sóis brilhantes. Só parecem nuvens porque estão distantes. Quando Cristo voltar, ele voltará com grandes nuvens de anjos. Bom, é importante eu salientar que não devemos adorar anjos. Veja, existem anjos bons e maus. A Bíblia diz, houve peleja no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Satanás significa adversário. Lúcifer virou inimigo. E ele passou a enganar o mundo inteiro. Foi lançado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. 2 Pedro 2,4 diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. Sim, anjos pecam. Sabe de uma coisa? Se pecaram é porque tinham livre-arbítrio. Anjos são seres únicos e individuais. Se Deus não faz 2 flocos de neve iguais, e cada ser humano tem uma íris e impressão digital diferentes,
Por que pensar então que lá no céu Deus tem uma grande fábrica, uma linha de montagem construindo anjos? Não, cada anjo é único. Eles são criados, eles não nascem, são criados para viver para sempre. Agora, eu não sei do que eles são feitos, se eles penteiam o cabelo de um jeito ou de outro, mas com certeza cada anjo tem a sua personalidade, e existem os bons e os caídos. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. A Bíblia diz que um anjo descerá e acorrentará Satanás. Essas correntes o prenderão ao nosso planeta. Eles não poderão sair, não poderão voar livre como os outros anjos. Cadeias eternas na escuridão para o julgamento do grande dia. Alguns anjos caídos disseram a Cristo: "Você veio nos julgar antes da hora?" Eles sabem que serão julgados. Satanás desceu com grande ira por quê? Porque o seu tempo é curto. Deus determinou um dia em que julgará Satanás e os seus anjos. A Bíblia diz: "Vão vocês, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Eles são muito maus." E quantos são? O número não sei, mas a porcentagem sim. A Bíblia diz que Satanás foi expulso com 1/3 das estrelas. Estrelas também são um símbolo usado para anjos. 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer em sua rebelião contra Deus. Mas não sabemos quantos são. Talvez bilhões, porque se Deus tem anjos da guarda para cada um de nós, e há cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, deve haver muito mais anjos bons. E não somos o único mundo do qual eles cuidam, não é? Veja quão grande é o universo. Tenho certeza de que eles cuidam de toda a criação de Deus. Eu acredito que haja bilhões de anjos. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na flivraria.com.br. Muito bem. O que fazem os anjos? Os anjos guardam e protegem. Jó 1, verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Seria uma cerca de madeira? Ou ele estava cercado pelo Senhor?" A Bíblia diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." E há muitas histórias disso. Sabe, eu já ouvi muito a esse respeito. Eu postei que falaria sobre anjos hoje e muitas pessoas começaram a me contar histórias suas com anjos. Veja, não construa sua teologia baseada em história de anjos. Se alguém te disser: o anjo falou comigo, temos que ser cautelosos para saber se foi mesmo. A Bíblia fala de uma história muito importante. Deus havia ordenado a um de seus profetas que, após pronunciar juízo ao rei Jeroboão, ele deveria voltar seguindo seu caminho sem desviar-se para casa nenhuma para beber água ou comer pão. E em seu caminho de volta, aparece um falso profeta dizendo: "Um anjo do Senhor apareceu a mim, dizendo para você desconsiderar a mensagem que ouviu antes. O anjo me disse para você vir para minha casa." O profeta de Deus acreditou na tal mensagem do anjo e morreu. Então, muito cuidado quando alguém te disser: "Um anjo me contou." Veja, eu acredito nessas experiências. Mas não baseie sua teologia no que um anjo disse a alguém.
E hoje esse tema está em filmes, seriados, músicas. Alguns têm visões de anjos falando com seus parentes mortos no céu. Então, existe muita teologia enganosa que usa essa temática dos anjos. Mas eu creio na condução dos anjos. Eu me lembro de uma vez em especial em que eu estava dirigindo para a igreja e eu tinha que cruzar por vários faróis e eu dirijo rápido. Por exemplo, se o sinal estiver verde, vá rápido. Então eu estava indo e a luz do semáforo estava verde e eu senti uma sensação muito forte de parar no sinal verde. Então eu pisei no freio, reduzi e vi um carro cruzando o farol vermelho. Ele teria me partido ao meio se eu avançasse. Eu acredito que um anjo naquele momento me disse para parar, porque não havia razão para eu não seguir. Você já teve experiências assim? É meio estranho, parecia uma voz na consciência. Geralmente dizemos, o Senhor fez isso por mim, o Senhor fez aquilo por mim, mas geralmente são os anjos dele, porque Deus trabalha por meio dos seus ministros. Deus atua por meio dos seus anjos que o obedecem. Mas há pessoas que dizem, o diabo me fez fazer aquilo, ele me tentou. Mas normalmente não é o diabo, ele pode nem saber quem é você. Deus conhece cada um, mas o diabo não é onisciente, ele não conhece todo mundo. Geralmente são os seus anjos caídos que se encarregam disso. A Bíblia diz muito a esse respeito. Vamos dar uma olhada então no que diz a Escritura. Bem, então temos os anjos bons que nos guiam. Deus disse a Moisés, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Outra coisa interessante é que os anjos têm sentimentos. Veja, todos temos anjos da guarda, mas eu não recomendo que falemos com eles. Eu conheço pessoas que dizem, eu dei um nome para o meu anjo, eu chamo ele de Wilbur. Eu gosto de falar com Wilbur. Mas tenha cuidado com isso. Você pode achar que está falando com Wilbur, mas na verdade está falando com o Ernest. Então, veja, em nenhum lugar da Bíblia somos instruídos a falar com anjos. Eles podem aparecer, mas devemos tomar cuidado para não adorar os anjos, pois isso sim a Bíblia proíbe, e eles não gostam de serem adorados. Em Apocalipse 19, João caiu de joelhos para adorar o anjo e ele disse, não faça isso. Daniel e Ezequiel, todos viram anjos e se sentiram inclinados a prostrar-se, mas os anjos sempre dão glórias a Deus e conduzem a adoração a Ele. É pecado adorar qualquer outra coisa além do Senhor. Os anjos também colaboram conosco. A Bíblia nos diz que fomos feitos um pouco menores do que os anjos. Não temos o mesmo poder e força e conhecimento e conexão com Deus que eles têm, mas os humanos são feitos à imagem de Deus e, de certa forma, temos vantagens. Uma delas realmente incomodou o diabo. Os humanos, tendo sido criados à imagem de Deus, procriam a sua própria imagem. Por meio de um ato de amor, o diabo não pode criar vida. Isso realmente incomoda ele, o fato de que os humanos podem procriar e ele não. Sendo assim, de certa forma, isso é uma vantagem. Os anjos têm emoções. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam. Jesus disse em Lucas 15:7, digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, se é verdade que os anjos podem sentir alegria quando os perdidos são salvos, como então os anjos se sentem quando nos perdemos? Será que eles sentem tristeza? Como acha que se sentiram ao ver Jesus na cruz? Acha que estavam tocando harpas? Ou é como diz o Salmo 137, pendurando suas harpas nos salgueiros, como podemos cantar cântico de Sião na Babilônia? Também é como quando Daniel estava na cova dos leões. É dito que no palácio do rei não havia música nenhuma. Os anjos ficam tristes. Eles têm sentimentos, têm emoções. Até mesmo os anjos bons podem destruir. Se ordenados, podem ser mortais. Salmo 78:49. Lançou contra eles o furor da sua ira. Cólera, indignação, calamidade, legião de anjos portadores de males. 1 Crônicas 21:16. Este episódio é quando Davi fez recenseamento em Israel e uma praga estava passando pela terra.
Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Você já ouviu falar do anjo ceifador? Já ouviu falar a expressão anjo da morte? Muitas vezes na Bíblia, esses anjos da morte não eram anjos caídos, mas anjos de Deus enviados para juízo. Davi orou e o anjo colocou sua espada de volta na bainha. Atos capítulo 12. O rei Herodes estava tentando exterminar a igreja cristã. E para isso, o rei Herodes mata o apóstolo Tiago. Vendo que isso agradou aos judeus, quis matar Pedro também. Então há uma batalha acontecendo, uma batalha espiritual, um grande conflito entre a palavra de Deus e o diabo agindo através do rei Herodes. E, como vemos, os Herodes não eram bons. Um deles também matou os bebês de Belém. E sabe o que acontece no final da história? Pedro escapa da prisão. Mais tarde, Herodes ouve a multidão dizer que sua voz era a voz de Deus, mas ele não dá glória a Deus. Ele queria ser Deus, como Lúcifer. E o resultado foi que um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Você sabia que o historiador Flávio Joséfo menciona este evento? No início de nossa mensagem desta manhã, observamos que, ao longo da vida de Jesus, apareceram anjos. Todas as vezes na vida de Cristo, quando o diabo tentava destruí-lo, um anjo o protegia. Por exemplo, quando quiseram matá-lo em Belém. Ele escapou. E eu tenho certeza que, durante a juventude dele, anjos o guardaram. Você consegue imaginar quão vulnerável Jesus era quando criança? O que teria acontecido se os anjos não o guardassem? Quando ele começou o seu ministério, ele jejuou 40 dias no deserto. Após a tentação, anjos de Deus o serviram. Acredito que os anjos fizeram por ele o que fizeram a Elias quando teve fome, ao final dos 40 dias. Também, no jardim do Getsêmani, várias vezes ao longo da vida de Jesus, eles tentaram matá-lo. Em Nazaré, tentaram jogá-lo do penhasco. Mas ele passou pela multidão. Quem você acha que separou a multidão para Jesus passar? Os anjos de Deus sabiam que ainda não era sua hora. Outras vezes pegaram pedras para apedrejá-lo. E Jesus foi protegido. No jardim do Getsêmani, quando ele orou 3 vezes, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a sua, apareceu um anjo para confortá-lo. Talvez tenha sido Gabriel, que alguns acreditam ter tomado o lugar de Lúcifer. Gabriel já poderia estar ocupando essa posição? Eu acho que foi Gabriel, pois é dito que anjos ministraram a ele. Eles apareceram para confortá-lo, pois naquele momento, depois de os anjos o deixarem, ele se levanta, vai até os discípulos e diz, agora é a hora das trevas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, os sofrimentos de Cristo começaram naquela noite. A presença de Deus, a proteção angélica foi retirada de Jesus pela primeira vez em sua vida, talvez na história. E o diabo e os seus anjos fizeram o que quiseram com Jesus. Eles torturaram Jesus, causaram nele todo o sofrimento que podiam na tentativa de fazê-lo pecar, porque assim o plano da salvação fracassaria. Eles não queriam apenas matá-lo, eles queriam que ele fizesse algo de errado, porque aí tudo iria por água abaixo. Os anjos só podiam olhar. Jesus não podia mais vê-los, assim como você não pode. E Pedro tentou salvá-lo, mas Jesus disse, eu poderia pedir 12 legiões de anjos agora mesmo. Ou seja, eles não estavam lá para ajudá-lo, se afastaram dele. Os anjos viram sua crucificação, assistiram a toda a cena, registraram tudo o que as pessoas estavam dizendo. Eles também fazem isso. Jesus disse que no juízo daremos conta de toda palavra ociosa que dissermos. Eu acredito que os anjos de Deus têm os livros abertos. Veja, eu não sei se Deus usa um disco rígido, um pendrive, mas de alguma forma eles registram tudo. Está tudo anotado. Os anjos então registraram tudo o que disseram os zombadores de Jesus. Eles anotaram quando o ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim. Eles viram quando Jesus foi colocado no túmulo. Eles mal podiam esperar pelo domingo de manhã, quando o sinal foi dado de que Jesus havia pago a pena do sofrimento e da morte. Ele havia cumprido aqueles 3 dias e 3 noites no coração da terra,
sofrendo pelos pecados do mundo. E Deus disse, ok, vão em frente. Os anjos então tiram aquela pedra enorme. Os anjos também contaram às mulheres que ele havia ressuscitado. Eles estavam lá quando ele foi para o céu. E estarão com Jesus quando ele voltar. É bom saber que não estamos sozinhos, não é? Jesus disse que sempre estaria conosco. Mas se ele está com o Pai agora, como ele está conosco? Pelo seu Espírito. O Espírito Santo que Jesus prometeu enviar para nós. Ele está conosco. Sendo assim, é muito reconfortante saber que o Espírito de Deus e os anjos estão conosco. Jesus disse, se confessarem meu nome, nesta geração má e adúltera, confessarei o teu nome diante do meu Pai e dos meus anjos. Mas se me negardes o meu nome, nesta geração má e adúltera, eu negarei o teu nome diante do Pai e dos anjos. Abra no livro de Jó e verá que lá Deus confessa o nome de Jó diante dos anjos. Isto quer dizer que, quando ficamos com Deus em nossas batalhas diárias, e sabe, os anjos têm interesse em entender as coisas que nos acontecem. É como se o plano da salvação fosse encenado num palco, o teatro é o universo. Então, é reconfortante saber que os anjos estão observando. Mas não tenha medo disso. Na verdade, espero que te ajude a saber que tudo está descoberto aos olhos daquele com quem temos que lidar. Deus vê todas as coisas. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando aqueles pelos quais ele pode mostrar seu poder. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Não haverá mais sofrimento. Isso é real, amigos. Essa dor e miséria em nosso mundo nunca foi o plano de Deus. Ele vai trazer as coisas de volta ao seu plano original. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão a terra. Porque tive fome e me deste de comer. Sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.